Não é sobre ter uma casa, é sobre viver dentro de uma verdadeira obra-prima. Esse projeto reúne conceitos exclusivos. Afinal de contas, você tem 820 metros quadrados de área construída em um lote de mais de 3.000 metros. Aqui reúne lazer, conforto, sofisticação e um projeto simplesmente excepcional. Estão preparados? E as definições de imóveis de luxo foram atualizadas. Eu sou o Lucas Felt e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto simplesmente encantador. Eu costumo dizer que esse é o projeto dos meus sonhos e vocês vão entender por quê. Pessoal, a gente está aqui no condomínio Fazenda da Grama, no interior de São Paulo, e hoje vocês vão conhecer um projeto único do arquiteto Lucas Padovani, e é um projeto que é super gostoso, intimista e super prático para você curtir com sua família, com seus amigos. E olha, a gente está começando o nosso tour aqui na fachada e essa casa ela reúne alguns aspectos muito especiais. Um deles é que a gente tem o terreno aqui no Fazenda da Grama, que você tem uma área territorial na parte frontal bem ampla, então a gente tem uma fachada aqui bem imponente, uma fachada bem larga, e esse projeto é um projeto linear, ou seja, é um projeto térreo. E pessoal, dá uma olhada como esse projeto foi muito bem desenhado pelo Lucas Padovani. Inclusive, eu acredito que é um dos projetos mais bonitos que a gente já mostrou aqui no canal. Uma casa que reúne alguns aspectos arquitetônicos que chamam bastante atenção, principalmente a construção em balanço, que você vai ver muito presente durante o nosso tour. Aqui ó, a gente tem essa bela área de gramado com paisagismo impecável. A fachada reúne também ó, frisos em alumínio, que é um friso enripado, então você tem um aspecto ainda mais intimista. Temos aqui ó, a laje de concreto e pedra amoledo. E se vocês perceberem, pessoal, a fachada aqui, apesar de ser uma fachada de uma casa linear, ela foi muito bem desenhada, uma fachada super harmônica, que não tem como você passar em frente a essa casa e ela passar despercebida. Aqui ó, a gente tem o acesso à parte interna da casa, mas dá uma olhada em todo o jardim que eles fizeram aqui. Olha como esse projeto ficou harmônico e vocês vão perceber durante o nosso tour que essa casa ela foi muito bem construída e desenhada nos detalhes. Aqui do lado a gente tem entrada para a garagem, então aqui você acessa a garagem com seu carro por essa entrada aqui. Você percebe que é uma entrada plana, eles deixaram o gramado evidente aqui, então você não tem nenhum tipo de desnível, é uma garagem super prática. E pessoal, aqui a gente tem uma garagem para pelo menos uns 4 carros cobertos. E por que que aqui você vai ter um número reduzido de garagem em comparação com outros imóveis que a gente tem no nosso canal? Porque aqui o Fazenda da Grama, ele é um conceito de condomínio de veraneio, ou seja, o condomínio de casas de finais de semana. Aqui seguindo a nosso tour, a gente tem ó, estrutura metálica presente aqui na fachada. Temos essas placas cimentícias que também deixam a fachada super harmônica. E aqui começa a nossa entrada na casa. Pessoal, e dá uma olhada, a porta aqui, a gente tem uma porta super larga, inclusive ó, ela é toda ripada em alumínio, inclusive também é pintura eletrostática, então você tem uma perfeição na pintura. E pessoal, a parte interna dessa casa é simplesmente encantadora. Digão, mostra aqui para o pessoal, só de outra perspectiva, para eles entenderem
o quanto essa casa é gostosa, o quanto ela é prática. A gente tem aqui, ó, o living principal da casa. E aqui nesse imóvel a gente vai ter 820 metros quadrados de área privativa e 3.388 metros quadrados de área de terreno. Ou seja, pessoal, foi até para aí, Diego. A casa, apesar de ter uma área construída considerável, um living muito espaçoso, a gente tem a área dos quartos também, vocês vão perceber que o que chama bastante atenção aqui é a área externa do imóvel. Mas eu vou passar aqui pelo tour, vou falar sobre esse living que é simplesmente muito charmoso, intimista. Quero que vocês percebam todo o detalhe do mobiliário, o quanto eles foram muito felizes em toda a decoração que a gente tem aqui no imóvel. Aqui a gente tem, ó, uma lareira a lenha. E se vocês separarem, o living, ele é todo com o pé direito elevado. Você tem ar-condicionado, ou seja, você consegue climatizar sua casa da forma que você queira. E olha como ficou gostoso esse ambiente. Essa casa aqui é uma casa que você entra e ela se conecta. É uma casa onde você realmente tem um refúgio, mas um refúgio onde você tem tudo conectado e tudo muito bem pensado. Aqui a gente passou rapidamente pelo hall de entrada, mas eu quero mostrar para vocês, dá uma olhada nos detalhes que a gente tem, ó, das pedras que eles colocaram. Então você entra, você tem esse hall de entrada que ficou maravilhoso. Aqui você tem um pé direito um pouquinho mais baixo do que o do living principal, porém você tem um pé direito com um tamanho, com uma altura muito bacana, e esse hall aqui, ele é simplesmente muito bonito, principalmente porque aqui, ó, quando você chega, você já tem o cartão de visitas aqui do living da casa. Então aqui a gente tem a sala de lareira mobiliada, decorada. Os detalhes do mobiliário aqui também ficaram incríveis. Destaque para essas duas poltronas que eles colocaram logo ao lado ali da lareira. E dá uma olhada, ó, nos detalhes da mesa de centro. Aqui provavelmente eles cortaram essa mesa de um tronco de uma árvore e você tem ela vazada, então ficou muito charmoso. E vocês percebem que aqui eles utilizaram algumas mobílias com tons coloridos, mas mesmo assim ficou muito harmônico. E pessoal, se vocês separarem, a casa inteira também tem uma iluminação natural maravilhosa, ou seja, você chega aqui no teu living, porém, ó, você tem vista para todo o horizonte e a área externa aqui da casa. A planta desse imóvel, vocês vão perceber também que ela é super funcional. Aqui, por exemplo, a gente tem sala de jantar. Vamos ter aqui ao fundo uma sala de TV e dá uma olhada nos detalhes de marcenaria. Vou até fechar aqui, só para vocês perceberem o visual que fica com tudo fechado. Ou seja, você tem todas as portas embutidas. Você tem aqui também, ó, um visual super bacana, mais minimalista. E vocês vão perceber que aqui tudo é muito bem conectado. Então a gente tem a mesa de jantar aqui, já temos a área gourmet ao lado. Aqui do lado a gente tem a cozinha, sala de TV. Aqui, ó, a gente tem a garagem, que eu havia comentado com vocês. A garagem também, como comentei, é uma garagem de uma casa de veraneio, por isso você tem um número de vagas reduzido, mas é uma garagem super prática, principalmente porque você não tem nenhum tipo de desnível. Então você chega com o teu carro aqui e você já consegue parar ele de forma confortável. E inclusive aqui, ó, você tem as vagas cobertas, porém você tem aqui a extensão das vagas descobertas também. Mas vamos voltar para a parte interna, que eu quero mostrar para vocês cada ambiente e cada detalhe aqui dessa casa. Aqui, ó, a gente tem a sala de TV, é uma sala que eles fizeram mais intimista e olha que sala de TV bacana. A decoração dessa casa eu acho muito original, dá uma olhada que bacana, a gente tem aqui ó, o ar-condicionado, temos as obras de artes aqui ao fundo e aqui, pessoal, essa casa, quando a gente chega, a gente percebe que é uma casa que foi construída para ser um refúgio, para você curtir com seus amigos no final de semana. Então, é uma casa que ela é toda voltada para o lazer. Aqui na questão técnica, na questão de arquitetura mesmo, vocês vão perceber ó, que a gente tem
pintura com cimento queimado. E olha o design desse móvel, que incrível. Olha como ficou bonito. Quando eu falei para vocês que é uma decoração original, é porque é realmente uma decoração que não é uma decoração que você vê em todo lugar, é uma decoração realmente que foi feita para cá. Aqui, se você perceber, ó, até o detalhe desse abajur, olha que linda essa peça aqui de decoração. Agora, até abrir o sol, ó, Diego, mostra aqui para eles. Olha a iluminação natural que a gente tem aqui nesse imóvel. E aqui, pessoal, a gente vai ter um banheiro. Então a gente tem a sala de TV com um banheiro aqui nessa sala de TV. Inclusive é um banheiro mesmo, ó. Você tem aqui a ducha, tem a pia. Então você não precisa sair da sala de TV para, por exemplo, utilizar o banheiro. Apesar que aqui no living, vocês vão perceber, depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver indo pro dormitório, a gente tem o lavabo também. Então, além desse banheiro que a gente tem aqui, a gente tem o lavabo aqui para toda a área social. Seguindo aqui, a gente vai ter a cozinha. E a cozinha aqui, pessoal, eles fizeram integrada, mas ao mesmo tempo separada. Por que que eu estou dizendo isso? Aqui a gente tem essas portas que fazem a separação do ambiente, porém, você tem a opção de deixá-las abertas e você tem a integração tanto para a sala de jantar, mas também você vai ter aqui para a área gourmet. O que que isso significa? É uma planta que, apesar de ser 820 metros quadrados, vocês percebem que aqui o arquiteto ele prezou muito pela facilidade e praticidade. Então você tem aqui, ó, uma cozinha que seria uma área operacional, você tem toda a área social ali de sala de jantar e área gourmet, porém, para ser uma área mais prática, ele deixou como opção você deixar ela separada ou integrada ao ambiente. Então aqui a gente tem uma cozinha completa, você tem aqui parte de refrigerador, forno micro-ondas, forno convencional, temos fogão. É uma casa que vocês vão perceber que até aqui na cozinha, ó, eles colocaram ar-condicionado, então é um projeto também que foi muito bem pensado. E aí, seguindo aqui, a gente vai ter uma despensa. Aqui temos a área de serviço e logo ao lado a gente vai ter um dormitório de funcionário. Ele não está em uso agora, então eles até colocaram alguns objetos aqui, mas é uma área de funcionário aqui bem confortável. Você tem ar-condicionado, você tem aqui o banheiro para utilizar também. Inclusive aqui a área de serviço, eles fizeram uma extensão até para virar uma área também operacional. Então é uma planta muito prática, porque você pode sair aqui, ó, e você já tem acesso a toda a área técnica aqui da casa também. Mas eu sei que vocês são curiosos e gostam de ver todas as áreas detalhadas, mas eu sei que vocês estão curiosos para conhecer a área realmente de lazer aqui desse imóvel. E pessoal, primeira vez que eu vim nesse imóvel, eu simplesmente me senti abraçado, porque aqui a gente tem uma área muito extensa de terreno. É uma localização dentro do condomínio muito gostosa. Inclusive, o Fazenda da Grama, ele tem muito destaque no interior de São Paulo, porque é um condomínio que você tem até praia artificial. Então, você imagina, você tem esse oásis aqui particular e ainda assim você tem uma infraestrutura maravilhosa com a praia artificial, um restaurante sensacional, tem campo de golfe. Então, aqui é um condomínio AAA, onde além de você ter uma casa como essa, você ainda tem uma infraestrutura magnífica. E pessoal, falando propriamente dessa casa, Diego, vamos fazer um tour ao contrário? Vamos começar de lá de baixo, só para o pessoal conhecer toda a extensão do terreno, ver o tamanho, ver também o desenho arquitetônico aqui da casa, que acredito que eles vão se encantar. Dá uma olhada, pessoal, aqui realmente é uma casa onde seus filhos vão conviver com a natureza, com lazer. Você tem um refúgio aqui particular e olha, é um projeto muito bem desenhado. Se vocês separarem aqui desse ângulo, a gente consegue ver toda a fachada secundária do imóvel
e dá uma olhada. Aqui, ó, a gente tem muito presente construção em balanço. Temos aqui, ó, a área dos dormitórios com extensão para a área externa, com uma varanda, na verdade, para a área externa. Você tem ali, ó, tudo revestido em placa cimentícia e dá uma olhada na privacidade que a gente tem aqui desse imóvel. Praticamente uma privacidade absoluta, com campo de futebol. A gente tem toda essa área aqui, ó, com pomar, você tem aqui árvores frutíferas. Então é uma casa muito gostosa e foi muito bem posicionada aqui dentro do terreno. Então aqui para vocês acompanharem com a gente tem esse campo de futebol particular. Esse campo de futebol fica aqui dentro da propriedade. Aqui os proprietários, eles optaram por fazer, inclusive isso aqui lembra muito a Toscana na Itália. Olha que lindo que ficou isso aqui. Eles fizeram uma mesa de jantar aqui na área externa, até um pouco mais refúgio ali da área gourmet. E olha que bacana que é essa sala de jantar não, esse ambiente de refeição que você tem aqui. Imagina você pegar um dia de verão ou até mesmo de inverno, você tem toda essa área que lembra muito a área da Toscana. Eles colocaram até aqui, ó, os pendentes, então à noite deve ficar maravilhoso. A gente tem aqui ao fundo também, ó, uma área de fogo de chão e olha a área de gramado que a gente tem ao redor. Realmente é uma casa muito gostosa e não é uma casa tão grande pelo tamanho de terreno que a gente tem aqui. E eu acho que uma das coisas que são mais legais nessa casa, uma das coisas que é mais legal nessa casa é o fato de você ter uma área construída menor do que as demais que tem no condomínio, porque você consegue aproveitar muito a área externa aqui da casa. A gente tem aqui, ó, mais área de pomar e olha, até horta você vai ter nessa casa. E é muito legal, pessoal, mostrar esse tipo de imóvel, porque muitas vezes a gente mostra imóveis suntuosos, imóveis que você vê um revestimento que veio de um lugar, coisas exclusivas, porém, hoje, cada vez mais, o luxo é o simples. E você ter isso aqui dentro de uma propriedade, você ter essa conexão com a natureza, é simplesmente um dos maiores luxos que existe no mundo. A gente tem aqui, ó, mais área de jardim. E aqui você percebe que você já adentra a área interna e a área gourmet da casa. O desenho arquitetônico aqui, ó, ele é super bonito. Você tem estrutura metálica, você tem madeira aparente. O paisagismo aqui dessa casa também ficou maravilhoso. Se vocês perceberem aqui, ó, a gente tem bastante palmeiras, coqueiros. Temos também, ó, uma área de paisagismo. Então é muito gostoso estar aqui dentro desse imóvel. Piscina com borda infinita, você tem aqui área de hidromassagem. Além disso, você vai ter aqui, ó, uma área de prainha para você colocar suas espreguiçadeiras. E o Diego vai até ali, ó, para mostrar também o quanto essa piscina ficou bonita. Aqui também você consegue ver um desenho arquitetônico muito bacana. E aqui também vocês conseguem perceber toda a extensão do terreno. Dá uma olhada, pessoal, olha o tamanho de área que a gente tem aqui e assim, muito lazer, muita natureza. Aqui a gente tem, ó, mais espaço em gramado, então são 3.388 metros quadrados de terreno muito bem aproveitados e não só como construção, mas também como área externa, como área de lazer. Diego vai até mostrar aqui dessa perspectiva, mostra aqui para o pessoal, Diego, só para eles verem e terem a noção da extensão de área que a gente tem aqui. Inclusive, essa casa é uma casa que ela é bonita de todos os ângulos. Pega daqui, ó, Diego, só para o pessoal ver a fachada lateral. Aqui também você consegue perceber bastante presente, ó, toda a construção em balanço. E eles fizeram aqui, ó, não chega a ser um ripado, mas você tem esses detalhes aqui, ó, com madeira que também deixaram o ambiente ainda mais charmoso. E tem um detalhe muito especial nessa casa também, tá, pessoal? Além de toda essa área externa que a gente está mostrando aqui para vocês,
a casa ainda conta com um rooftop, isso mesmo. Então, além disso, que vocês acabaram de ver, os proprietários fizeram essa escada para você ter acesso ao rooftop aqui da casa. E eu vou te falar, se você gosta de uma bela vista, vocês vão simplesmente se apaixonar pelo visual que a gente vai mostrar aqui para vocês. Casa conta com energia fotovoltaica também. E olha isso aqui, pessoal. Olha essa área de rooftop que a gente tem aqui nesse imóvel. É, sem sombra de dúvidas, mais um atrativo que você tem aqui nessa casa. E olha o visual. Basicamente, você está em um dos pontos mais altos aqui do condomínio. Você tem somente uma rua acima desse ponto e você tem uma visão panorâmica aqui para todo o Fazenda da Grama. Esse rooftop, além de ser uma área social, ele também acaba sendo bem prático para a manutenção da casa. Então, se você, por exemplo, tiver qualquer tipo de problema com ar-condicionado, com condensador, até mesmo nas placas fotovoltaicas, seu prestador de serviço consegue subir aqui e ter toda a facilidade para arrumar qualquer tipo de problema que tenha. Diego, mostra daqui, ó, que eu acho que daqui eles conseguem ter até um panorama do visual. É muito gostoso estar aqui, pessoal. A gente vem gravar, vem eu e o Diego, e a gente sempre fala que toda vez que vem para o Fazenda da Grama, é basicamente uma gravação de descompressão, porque a gente grava muitos imóveis urbanos e aqui você tem uma paz, você tem uma conexão com a natureza, você tem um visual também muito agradável aos olhos. Então, para a gente acaba sendo muito gostoso vir aqui para o interior para gravar essas casas. Eu mostrei a parte externa inteira propositalmente para vocês, porque a gente está numa instabilidade de chuva e agora a gente vai voltar aqui para a parte interna do imóvel. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem a área gourmet. Eles fizeram churrasqueira de parrilha, temos forno de pizza. Vocês vão perceber que toda a área gourmet ela é totalmente integrada à parte externa e à interna. Ou seja, se você for fazer qualquer jantar que utilize a churrasqueira, você tem a praticidade de ter uma mobilidade prática aqui para você servir seus convidados. Uma coisa que é legal também, falando em convidados, aqui vocês vão perceber que eles montaram uma infraestrutura muito confortável para você receber todos os seus convidados. Então você tem aqui mesa de refeição externa, você tem basicamente essa extensão, ou seja, você tem as poltronas aqui para você receber seus convidados. E olha o detalhe dessa mesa de centro, ela também foi cortada de uma árvore, você tem um aspecto mais brutalista. E aqui, ó, você consegue receber seus convidados da melhor forma possível. Aí, aqui na área gourmet, vocês vão perceber que todo o mobiliário segue o mesmo padrão do painel que a gente acabou de mostrar para vocês. Churrasqueira de parrilha, temos aqui o forno de pizza, eles colocaram também uma área de chapeira e aqui você tem a pia da área gourmet. E além disso, um fogão de indução aqui na parte externa também. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter uma brinquedoteca, que ela está fechada, mas vocês conseguem ter uma percepção muito boa do tamanho de espaço. Inclusive, essa brinquedoteca, ela tem portas de correr, ou seja, você tem também a possibilidade de integrá-la à parte externa. E aqui você tem o banheiro da piscina, que seria da piscina e da área gourmet. Então você tem o chuveiro, tem a pia e um belo espelho. Eu vou mostrar agora para vocês a área íntima desse imóvel. Aqui a gente vai ter quatro suítes muito boas. Lembrando que esse imóvel é um imóvel com conceito de veraneio, pessoal. E imóveis com conceito de veraneio geralmente são imóveis que possuem quartos menores. Muita gente às vezes fala, pô, Felt, você foi no interior, você mostrou uma casa, mas o closet dessa casa, eu achei ela pequena, eu achei ele pequeno. Porém, pessoal, é uma casa que as pessoas utilizam como segunda casa, ou até mesmo terceira.
Então é uma casa que ela acaba sendo feita para passar poucos dias. Aqui a gente tem o lavabo também ficou super charmoso. Olha o detalhe desse espelho que a gente tem aqui. Temos metais também, ó, em tonalidades pretas. Aqui eles colocaram uma pedra mais escura, cimento queimado em toda a parte de pintura. E pessoal, uma coisa que é legal também frisar, esse projeto é um projeto térreo. E até agora a gente estava mostrando toda a área social aqui do imóvel. Se vocês perceberem, aqui a gente tem um projeto que foi muito bem desenhado. Até porque aqui nos quartos você tem eles realmente muito intimistas. Se você perceber, quem está lá na área externa, basicamente não tem acesso aos quartos. Aqui a gente tem uma suíte intermediária, que seria, não seria a suíte principal. Você vai ter ar-condicionado, uma cama super confortável, piso todo em madeira. Temos aqui, ó, um pequeno closet, na verdade um guarda-roupa, e aqui você tem o banheiro dessa suíte. Área de ducha, você tem um tamanho interessante, tem aqui o chuveiro a gás, box até o teto também. Então você percebe que apesar de ser uma casa mais prática, eles cuidaram de todos os detalhes aqui do imóvel. Aqui a gente vai ter o segundo dormitório. Esse segundo dormitório, pessoal, ele é basicamente o espelho do último dormitório que eu mostrei para vocês. O que que muda? Que a gente tem duas camas de solteiro, porém você tem a marcenaria aqui ao fundo também, ar-condicionado, piso todo em madeira e o banheiro segue a mesma característica do último banheiro que eu mostrei para vocês. Então você tem a área de ducha, box até o teto também. Aqui nós vamos ter o terceiro dormitório. Esse terceiro dormitório, inclusive, ficou bem bacana o layout que eles fizeram aqui. Você percebe que é um dormitório de criança e olha que legal, pessoal. Olha a quantidade de pessoas que conseguem dormir aqui e ficou muito harmônico. Para você ter ideia, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas acomodadas confortavelmente aqui. E o layout desse quarto ficou muito interessante. Então a gente tem aqui as beliches, temos ar-condicionado, eles fizeram uma bancada aqui à frente. Aqui também vocês vão perceber, ó, que os tons da marcenaria já são tons mais puxados, são tons azuis na verdade, né? E aqui a gente vai ter a área de banheiro que também segue o mesmo padrão do último banheiro que eu mostrei para vocês. A casa, eu já até comentei aqui no vídeo, ela possui 4 suítes. Suíte principal, com certeza, é sempre um atrativo da casa. E aqui a gente tem uma suíte principal privilegiada. O tamanho do quarto, ele acaba sendo maior. E aqui eles utilizaram outro estilo de decoração também. Então as madeiras, vocês vão perceber que eles também têm aqui a marcenaria azul. Tanto aqui, ó, na parte da escrivaninha e também aqui na cabeceira da cama. A gente tem ar-condicionado e aqui, pessoal, eu deixei propositalmente aberto para vocês terem a noção da vista que a suíte principal tem aqui do imóvel. É para a parte interna da casa, porém é uma vista que eu considero muito bacana. E pessoal, a gente tem um plus aqui, né? Se a gente parar para pensar, a gente está em um projeto térreo, então é um projeto que ele tem suas particularidades, porém essa casa ela ficou muito bem feita. Inclusive aqui o arquiteto ele foi tão feliz no projeto que ele conseguiu numa casa térrea você ter uma vista bacana. Aí seguindo aqui a gente vai ter o banheiro. O banheiro possui 2 pias. Eles fizeram toda a bancada em mármore branco. Temos aqui a área de vaso sanitário e aqui a gente tem 2 duchas. Então você tem um banheiro mais confortável, tem a banheira de imersão. Eles fizeram um detalhe aqui, ó, com a pedra moledo junto com o paisagismo. Então ficou um banheiro muito gostoso. É uma casa muito gostosa. Acho que pela proposta dela é uma casa que entrega muito. Para finalizar, pessoal,
Vou mostrar para vocês o closet aqui dessa suíte. Olha, por ser casa de veraneio, você tem um closet muito bacana, com ar-condicionado, inclusive. Então é uma casa que entrega muito, principalmente por ser uma casa linear, e eu particularmente achei esse projeto um dos melhores projetos que a gente já mostrou aqui. Chegamos ao fim de mais um vídeo tour aqui no nosso canal, espero que vocês tenham gostado desse projeto maravilhoso. E lembre-se, se inscreva agora mesmo, compartilhe esse vídeo com quem você acha importante, porque logo menos tem mais imóveis incríveis passando por aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima.